Aleluia, glória a Deus. Retorno hoje ao canal, depois de algum tempo. Estive ausente, mas para a glória de Deus, hoje venho trazer uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Agradeço a todos que estão inscritos no meu canal e aqueles que não estiverem por acaso, que eu peço que se inscrevam. Quem quiser comentar, curtir, compartilhar, eu agradeço por que esse canal continue crescendo, para a glória do Senhor. Amém. Quero trazer então uma mensagem que vem da parte de Deus, principalmente para aqueles que servem ao Senhor e que estão desanimados, estão enfraquecidos, mas o Senhor tem uma palavra para ti nesta tarde. Receba em nome de Jesus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 32. E também vou ler alguns versículos do 33. Amém. Que fala do cântico de Moisés. Glória a Deus por isso. E iniciando no versículo 3, que diz assim: Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Até aqui, aleluia, glória a Deus. Comentando sobre esta palavra, o que diz aqui no início? Porque proclamarei o nome do Senhor. Continue proclamando o nome do Senhor, continue fazendo a obra, continue fazendo aquilo para o qual o Senhor te chamou. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tempo presente. São dias difíceis, são dias maus, mas nós precisamos continuar semeando a palavra. Amém? E praticando a palavra. Não somente proclamar, mas colocar em prática. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso testemunho vale mais que 1000 palavras. É mais importante nós sabermos um versículo da Bíblia, colocarmos ele em prática, do que conhecermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, saber cada versículo e não praticar nada. Aí somos apenas sepulcros caiados. Somos hipócritas. Falamos uma coisa, fazemos outra. E nisso Deus não está. Deus não concorda com essas coisas. Por isso que há muitos maus testemunhos no mundo, pessoas que envergonham o Evangelho. Mas nós temos que ser daqueles que não retrocedem e não olham para isso e praticarmos aquilo que a palavra diz. Mais importante eu conhecer um versículo, um salmo, o que for, e colocá-lo em prática na minha vida e dar um bom testemunho. Que se eu digo que sou cristã, tenho que praticar uma vida com Cristo. Aleluia. Então, continue proclamando. Você que segue o caminho de Deus e que está proclamando, muitas vezes olha as circunstâncias e acha que não vai adiantar. Semeie o evangelho, lance a palavra, mas cuide o seu testemunho também. Pratique aquilo que Deus manda. Não somos perfeitos, nunca alcançaremos a perfeição aqui nesse mundo, mas vamos colocar em prática aquilo, o pouco que Deus coloca no nosso coração que a gente possa fazer e ser fiel em tudo. Porque Deus nos dá as condições, Ele nos chama e Ele nos capacita. Engrandecei o nosso Deus. Por que eu digo isso? Porque o testemunho, ele engrandece o nosso Deus. Quando as pessoas veem que nós falamos, mas também praticamos, fazemos aquilo que falamos, as pessoas engrandecem a Deus, porque veem em nós alguém com caráter, alguém de Deus. E assim a palavra vai sendo proclamada e o evangelho vai sendo, não é envergonhado. Amém. Eis a rocha. Deus é a rocha. Ele é o nosso alicerce. A palavra diz assim, aquele que edificou a casa na rocha, ele está firme e a sua casa não cai porque está firme na rocha. Ela está edificada num lugar firme. Mas quem edificou a casa na areia, a casa não vai demorar muito e ela vai cair. E isso é para a parte física, a parte espiritual, para tudo serve. Amém. Então, eis a rocha. Quem é a nossa rocha? É Deus. É a palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Suas obras são perfeitas, não as nossas obras.
porque ninguém se salva por obras. As nossas obras podem ser boas, mas não são perfeitas. Mas as obras de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Ele faz em nós, dentro de nós, essas são obras perfeitas. E refletem no nosso cotidiano, refletem no nosso dia a dia. Aleluia. Porque todos os seus caminhos são juízo. Deus vê tudo. Tudo está diante de Deus. Então, Ele sabe, nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Não há ninguém que plante o mal e vai colher só o bom. Não. Por mais que demore um dia, ele vai colher o mal que ele plantou. E as consequências dos nossos atos, elas terão um retorno. Se não for aqui neste mundo, será na eternidade. Mas ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém vai escapar daquele grande dia. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Não pense assim, que palavra dura, que palavra difícil, mas esta é a palavra que Deus está enviando. Se é para mim, eu recebo em primeiro lugar, porque a palavra passa por mim. E se é você, recebe ela, receba de coração aberto e olhe para si. Deus quer muitas vezes que nós olhemos para nós. A própria Bíblia diz lá na Santa Ceia, que muitos repetem, os que vão na igreja conhecem, que examine-se o homem a si mesmo. Então, muitas vezes não é os outros que têm que me examinar. Eu tenho que cada dia me examinar e ver se eu estou correto diante de Deus. É tempo que o Senhor quer uma vida clara, cristalina e limpa diante dele. E pararmos de dizer que somos e não somos. Dura esta palavra, sim, mas receba como um aviso de Deus. Receba como uma disciplina. Receba como aquele pai que ama o seu filho e o corrige. Todo pai que ama o filho corrige. Então, se estamos mal, estamos errados, diz lá o Salmo 163, agora me esqueci o número, desculpe. Tem um salmo que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o próprio salmista dizia e pedia para o Senhor para ser corrigido. Aleluia. O Salmo 139, desculpe, irmãos, agora eu achei aqui. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. E ainda fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Aleluia. Salmo 139. Amém? Glória a Deus. Deus sonda o nosso coração, mas nós também temos que nos conhecer, nos examinar cada dia e vermos se estamos andando segundo a vontade de Deus. Aleluia. E diz, Deus é fidelidade. Tem outra palavra que diz, em Timóteo, que diz assim, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, ainda que nós andemos os caminhos errados, Deus permanece fiel à sua palavra e Ele não é infiel. Se Deus promete algo para nós, se Deus nos diz uma palavra para a nossa vida, Ele vai cumprir assim como Ele disse. Porque diz a palavra que Ele zela por cumprir sua palavra. A palavra de Deus não voltará vazia. Se Deus mandou uma palavra para ti, seja ela de que gênero for, sobre o que for na tua vida, pode ter certeza, mais dia menos dia ela vai se cumprir. Porque Deus não é mentiroso, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou algo, Ele vai cumprir assim como Ele disse. Amém? Nós é que somos infiéis, nós prometemos, nós falamos que vamos fazer e não fazemos. Mas Deus não é assim. Deus fala e cumpre. De acordo com a vontade dele, cumpre-se tudo. E nada foge à sua palavra. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Amém? Então, toda injustiça que acontece no mundo não procede de Deus. Toda injustiça que acontece neste mundo, ela não vem do Senhor. Deus, e nele não há injustiça, está bem claro aqui. Então, nunca coloque a responsabilidade em Deus de coisas ruins ou de injustiças que acontecem contigo. Ou elas são fruto da tua colheita, ou elas são fruto da colheita de outras pessoas, ou podem ser até coisas que o inimigo plantou.
mas nunca jamais coloque a conta no nome de Deus, dizendo, Deus foi injusto comigo, jamais. Nele não há injustiça. Deus é justo, amém? E diz aqui, ele é justo e reto. Deus é justo, né, e nos dá aquilo que nós merecemos. E muitas vezes Deus é bom e não nos dá o que merecemos. Deus muitas vezes até é muito melhor do que a gente imagina. Ele nos trata não segundo os nossos pecados, mas trata segundo a sua misericórdia. Que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Né? E diz que as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então ele é justo e diz que faz chover sobre os maus e sobre os bons. Amém? E ele é reto, quer dizer, se ele fala uma coisa, ele cumpre de acordo com aquilo que ele falou. E ele não existem curvas no caminho de Deus, é tudo reto, é tudo certo, de acordo com a vontade dele, acontece assim. Amém? Procederam corruptamente contra ele e já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada. Muitas coisas que acontecem hoje no mundo não são culpa de Deus, são culpa do ser humano, que assim sai da vontade de Deus, sai do propósito de Deus e faz aquilo que acha correto, e nem sempre está. E por isso o mundo está desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 36, no mesmo capítulo 32, diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Amém? Olha só que importante, porque o Senhor fará justiça. Se você foi injustiçado, se houve algo que você não plantou, mas você colheu algo que foi injusto com você, pode ter certeza que no tempo de Deus vai haver justiça. E nada fica oculto aos olhos de Deus. Toda injustiça, ela vai se revertir daqueles que creem em uma justiça. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé. Creia nisso. Aleluia. Não sou eu que digo, é a palavra. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Se você é povo de Deus, se você busca do Senhor, pode ter certeza que Deus vai honrar a tua fé e vai fazer justiça. Mesmo se você foi injustiçado, mesmo se você recebeu algo que você não merecia, pode ter certeza que o justo juiz, ele vai bater o martelo a teu favor e vai reverter toda a injustiça em justiça, em nome de Jesus. E se compadecerá dos seus servos, daqueles que o servem, daqueles que o buscam, daqueles que andam com Deus, daqueles que muitas vezes se sacrificam do seu tempo, sacrificam das suas vontades, para buscar mais de Deus, eles serão recompensados. Deus vai se compadecer, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. E nenhuma injustiça ficará impune, em nome de Jesus. Quando vir que o seu poder se foi, né? Não que o poder de Deus se vá, Deus tem todo o poder no céu, na terra, e o poder dele é ilimitado. Mas quando ele ver que nós não temos mais forças para lutar, que nós estivermos no nosso limite, no limite das nossas forças, ele vai nos ajudar, ele vai vir ao nosso socorro. E já não há nem escravo nem livre. Amém? Glória a Deus. E no versículo 46, diz assim: disse-lhes, aplicai, Moisés falando, né? Disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Claro, essa era uma palavra específica para o povo de Israel, que estava diante do limite da terra prometida, e eles iriam entrar, porque a promessa de Deus para Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência era que eles iam possuir a terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido
Anos se passaram, eles viraram escravos e depois Deus os tirou de lá com mão firme e poderosa, com muitos milagres e maravilhas, e os levou 40 anos ao deserto por causa da incredulidade deles. Mas mesmo assim, mesmo aquelas gerações sendo perversas, tendo ignorado a vontade de Deus, tendo sido rebeldes à voz de Deus, Deus não deixou de cumprir sua palavra. Geração após geração, Deus foi cumprindo aquilo que tinha falado lá no início aos pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Tudo o que Deus prometeu se cumpriu no povo de Israel. Glória a Deus. Então, na nossa vida não é a mesma coisa. Não é diferente. Mas ele diz assim, ó, aplicai o coração. Preste atenção. Aplique no seu coração toda a palavra que hoje ele testifica, essas palavras que hoje o Senhor te dá, que hoje ele coloca na tua mão, que ele coloca nos teus ouvidos, para que ordeneis a vossos filhos. Passe essa palavra para os seus filhos também. Aquilo que você recebeu de Deus, passe de geração em geração, passe para outros. Talvez você diga, não tenho filhos, mas Deus nos coloca filhos, muitas vezes não filhos fisicamente. Pode ser filhos espirituais, pessoas da sua vida que são como se fossem filhos que a gente ensina, que a gente mostra, que devemos levar a palavra para essas pessoas. Ordenamos a elas a palavra, mostramos a ela. E como eu disse desde o início, não só em palavras, mas em prática. Porque o exemplo vale mais. Muitas vezes o filho não vai atrás do que o pai diz, mas vai atrás do que ele faz e segue os seus passos. Se o pai anda errado, o filho vai andar também. Dificilmente vai fazer diferente, porque ele tem um exemplo. Então, nós somos exemplos verdadeiros e fiéis, temos que ser. Que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. No caso aqui era da lei, mas estamos falando da palavra de Deus. Que cuidem de cumprir a palavra de Deus. Amém. Porque esta palavra não é para nós uma coisa vã. A palavra de Deus não é em vão. A palavra de Deus é verdadeira, é fiel, ela se cumpre. E é a vossa vida. Se nós colocarmos a palavra de Deus como nosso manual de prática de vida, a nossa vida muda totalmente. E temos outro jeito de viver, um jeito diferente. E é Deus que coloca na nossa vida. Mas aqui não estou falando de religião, não estou falando de seguir a fria letra da lei. Mas é uma vida de busca, uma vida de relacionamento com Deus. E de seguir os passos da palavra. E Deus mesmo nos dá as condições para a gente seguir. Porque Ele nos dá do seu próprio espírito, da sua própria vivência em nós. Ele vem, entra em nós, no nosso coração. E assim, Ele habita em nós e assim Ele nos faz frutificar, nos faz dar frutos para a glória dEle, que são os frutos do Espírito. E assim nós podemos praticar a vontade de Deus. Porque essas palavras não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Amém? Nós vamos prolongar a nossa vida se seguirmos a vontade de Deus. E no capítulo 33 fala da bênção de Moisés, que fala assim, no versículo 3 também diz assim. Aliás, no versículo 2 diz bem assim, disse, pois, o Senhor veio do Sinai e luz alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Olha só. Aleluia. Então, se aplicarmos na nossa vida a palavra de Deus, olha só as promessas que Ele tem para nós. Que diz que o Senhor veio do Sinai, falou com o seu povo, né? E disse que, na verdade, amas os povos. O Senhor ama cada um de nós. E por isso que Ele quer ter um relacionamento conosco cada dia. E cada dia Ele busca os verdadeiros adoradores.
Quando se fala em adoradores, as pessoas principalmente pensam assim, adorador é aquele que canta. Adorador é aquele que canta um louvor, que está num coral, que canta na igreja. Não. O adorador pode nem saber cantar e nem ter voz para cantar, mas o adorador em espírito e em verdade que Deus busca é aqueles que vivem uma vida com Deus. Cada dia seguem a vontade de Deus, aqueles que o buscam de todo o coração. Esses são os verdadeiros adoradores, que o adoram não só em palavras, mas com a prática de vida. Esses são os verdadeiros adoradores, que Jesus falou, nem neste monte, nem nesse lugar, nem em nenhum outro lugar, Deus procura, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não achareis adoradores em lugar tal e X e Y, não. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, na prática. Amém. E não somente em palavras. Muitas pessoas pegam louvores, cantam, têm voz bonita e estão lá na frente e todo mundo diz que maravilha, que esse adorador. Não, nem sempre. Aquele que está lá em evidência é a verdadeiro adorador. Amém. Então, vamos colocar em prática o nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus pessoal. Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um dos seus filhos. E Ele quer conversar conosco, estar sempre perto de nós. E estar nos guiando em cada passo que dermos. E que nós estejamos sempre atentos à sua voz. Porque Deus fala de várias maneiras. Talvez você diga, mas eu nunca vi Deus, eu nunca ouvi Deus. Mas pela própria Bíblia, Deus fala conosco. Não precisa ter uma experiências sobrenaturais para ver Deus e falar com Deus. Claro que todo aquele que se achega a Deus, ele mostra a sua face de várias maneiras, até que pessoas sonham, pessoas têm revelações, pessoas têm isso e aquilo, mas não estou desfazendo os dons de Deus, são bênção e eu acredito nos dons. Mas isso não é o único. Deus fala principalmente pela sua palavra. Glória a Deus. E temos que estar atentos, porque Deus sempre fala de uma maneira ou de outra. Às vezes a gente abre um aplicativo, né? Não vou aqui estar dando merchandising para aplicativo, né? Mas um aplicativo a gente abre e tem uma mensagem lá. Uma pessoa mandou uma mensagem que vem direto ao nosso coração e a gente, Deus falou comigo através dessa mensagem. Deus usa de várias formas. Deus é multiforme. Deus não é uma forma só que ele trabalha, é de várias formas. Porque com cada pessoa ele trata de um jeito diferente. Por isso que existem tantas igrejas diferentes, de vários estilos, de vários formatos, e todas são bênção de Deus. Tem umas que gritam, outras cantam, outros dançam, outros têm um jeito diferente de agir, né? Mas todos estão servindo a Deus. Isso é o mais importante. Não temos que nos colocar, Deus não está numa caixa de sapato, que a gente limita Deus dizendo, Deus, o Senhor só pode usar fulano de tal maneira. Hoje mesmo, Deus usa muitas pessoas através das redes sociais e usa as pessoas para falar com outras. E Deus ele não é limitado. Deus é ilimitado. Glória a Deus. Nós é que temos que estar atentos ao agir de Deus. E diz, todos os teus santos estão na tua mão. Todos aqueles que são de Deus estão na mão dele. Como eu sempre digo, nós estamos a nossa vida está, quando entregamos a nossa vida a Deus, estamos na mão do Senhor. E nada que acontece na nossa vida é por acaso. E tudo que acontece é permissão de Deus. Tudo. Né? As coisas boas e as coisas ruins. Nem sempre as coisas ruins que nos acontecem são a vontade de Deus, mas Ele permite. Se nós precisamos passar por aquilo, vamos passar. Mas Deus mesmo nos dá a porta de escape e Ele mesmo nos ajuda a passar por isso. Amém? Como eu sempre digo, por exemplo, um grande exemplo é Daniel. Daniel era firme com Deus, era fiel, ele orava 3 vezes ao dia, era um servo de Deus, mas mesmo assim Deus não o livrou da cova dos leões. Ele teve que passar por isso. Mas Deus o livrou dentro da cova. Lá Deus estava e fechou a boca dos leões. E os leões não o fizeram dano. Amém? A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel, os 3 amigos. Eles não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. E o que eles fizeram?
foram levados à fornalha de fogo ardente, acesa 7 vezes mais. E Deus permitiu eles entrarem na fornalha, mas eles não se queimaram. Precisaram passar por isso, sim, para a glória de Deus, porque o quarto homem, que era o próprio Deus, estava ali com eles, e neles não se fizeram nada. E diz que os que o atiraram na fornalha, só do calor da fornalha eles foram mortos. Então, Deus poderá deixar a gente passar por provações, por lutas terríveis, mas Ele vai nos ajudar a passar por todas elas. Amém? Aleluia. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Olha só. Quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Então, o Senhor é o que reina em nossa vida. Ele deve ser o rei. Ele deve ser o que reina. Ele deve ser o que nos guia pelo caminho, o que nos dá as normas de vida, o que nos direciona, o que manda em nós, digamos assim, né? O nosso rei, aquele a quem servimos, é Deus. E ele deve reinar. Temos que entregar a direção da nossa vida a Deus. Quem é o motorista da nossa vida é como se nós fôssemos um carro. O motorista é Deus. Eu não vou dirigir a minha vida, quem dirige é Ele. Quando entregamos o caminho a Ele. Amém? O Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Você é povo de Deus, você é povo amado. Então entregue a direção da tua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas Ele fará. Então, descansa nele, espera nele, deixe ele guiar os teus passos, deixa que ele te mostre o caminho. Ele sabe o que é melhor para ti e para mim. Então, não se preocupe com nada. Como Jesus disse, não se preocupem com o dia de amanhã, porque amanhã terá o seu mal. Mas descanse e sejam como os passarinhos, que Deus alimenta as aves do céu. E elas não se preocupam com o que elas vão comer amanhã, porque Deus as alimenta. Elas não ficam semeando, elas vivem o dia por vez. Assim também Deus faz com os lírios do campo. Aleluia. Se Deus assim veste as flores do campo, Deus se preocupa com as flores, Deus se preocupa com os pássaros e cuida da natureza, então, porque não vai cuidar de nós? Amém? Glória a Deus. E depois, irmãos, irmãs e todos que estão ouvindo a palavra, eu quero, para terminar aqui, e já para não ficar muito grande essa mensagem, colocar uma que diz assim, no versículo 26 do capítulo 33, diz assim: Não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Não há outro Deus. Não há outro semelhante a Deus. Aleluia. Que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Quando nós precisamos, clamamos a Deus, Ele vem correndo ao nosso socorro. Aleluia. E diz que Ele vem saltando sobre os montes. Oh, glória a Deus. E com a sua alteza sobre as nuvens. Deus está no controle. Quando nós dizemos que Deus está no controle, Ele realmente está no controle do universo. E tudo está debaixo da sua mão. O Deus eterno é a tua habitação. Olha só. E por baixo de ti estende os braços eternos. Que maravilha. O Deus eterno, Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que sempre foi e sempre será. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Ele é o Deus eterno. Ele é a tua habitação. Se você deixar o Senhor entrar, se você deixar o Senhor habitar, Jesus disse que bate na porta. Que Ele bate, Ele é educado, Ele bate na porta no nosso coração. E se nós deixarmos Ele entrar, Ele fará morada em nós. Amém? Então, o Deus eterno é a tua habitação. Ele quer morar dentro de ti. Ele quer estar dentro de você. Aleluia. E por baixo de ti estende os braços eternos. Que maravilha. Ele está sempre, você está sob a proteção, sobre o cuidado do teu Deus. Aleluia. Ele expulsou o inimigo de diante de ti. Essa para ti que tem passado por luta, provação e que você acha que o inimigo está querendo te derrubar, mas em nome de Jesus, eu sou prova viva, irmãos, porque passei por lutas tremendas nesses últimos meses, até mesmo agora, quando estive ausente, muitas lutas, muitas guerras espirituais, e o Senhor colocou seus braços eternos
e expulsou o inimigo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Continue servindo, continue proclamando, continue buscando. A vitória é tua em nome de Jesus. Somos mais que vencedores. E o inimigo não pode nada contra nós, a não ser que Deus permita. Se nós tivermos que passar, passaremos, mas teremos a vitória no final. Glória a Deus. E disse, expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói. Deus nos dá autoridade. Você não vai ficar sob o jugo do inimigo para sempre, não. Deus te deu autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Aleluia. Você, filho de Deus, filha de Deus, você tem autoridade para expulsar o inimigo da tua vida. É Deus falando. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Glória a Deus. Israel, pois, habitará seguro. Quando a palavra tem o nome de alguém, você pode tomar posse para ti e dizer, então, coloque o seu nome lá. Israel, pois, habitará seguro. Mari, pois, habitará segura. Eu falo de mim porque não te conheço, não sei quem você é, você que receba essa palavra e tome posse. Amém? A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal, aleluia, e de vinho. Oh, glória! E os céus destilarão orvalho. Olha que promessa maravilhosa. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal. Cereal fala de palavra, cereal fala de sustento, cereal fala do pão. Jesus é o pão da vida. Aleluia. E de vinho, vinho é a alegria que nunca faltará, uma alegria de dentro para fora, uma felicidade, uma paz plena que é de dentro para fora. Não é das circunstâncias. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E os céus destilarão orvalho. Haverá orvalho, haverá chuva no tempo devido para as tuas colheitas. Glória a Deus. Feliz és tu, Israel. Quem é como tu? Aleluia. Povo salvo pelo Senhor. Escudo que te socorre. Espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Oh, aleluia. Não tem que falar essa palavra para fechar com chave de ouro. O Senhor te diz, feliz és tu, Israel. Feliz és tu, Mari. Feliz és tu. Então, coloca o teu nome. Toma posse. Aleluia. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre. Olha só, o Senhor é teu escudo. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é quem te guardará de todo mal. Amém. Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. E a palavra também diz, lá em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, que fala que o escudo é a nossa fé e que a espada do Espírito é a palavra. Amém? Então, ele é o nosso escudo e ele é a nossa espada. Ele nos protege e ele nos dá força para guerrear as nossas guerras. E ele é o Senhor dos exércitos. Ele nos leva à vitória em todas as batalhas, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Inimigos, irmãos, irmãs, e quem está escutando essa palavra, os nossos inimigos não são carnais, não são pessoas. Pessoas se levantam contra nós, mas os nossos inimigos não são carnais.